Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga, e hoje eu estou passando por aqui para conversar sobre um autor e sobre um livro. O autor é o Alan Oken e o livro é esse aqui, Soul Centered Astrology. Só que nós, claro, vamos conversar em português sobre o livro. Ele não tem editado na nossa língua, tá? Mas é um livro maravilhoso, cuja influência atravessou todo o mundo, divulgando e popularizando a astrologia esotérica, que ele chamou de astrologia centrada na alma. Então nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre esse livro. Ele é um livro complexo, cheio de capítulos, então a gente aos poucos vai abordando os temas que ele traz nesse livro e se familiarizando com essa linguagem da astrologia centrada na alma. Então esse vídeo ele serve para você que é astrólogo ou astróloga, para você que estuda astrologia, que sabe que não existe uma astrologia certa, ou melhor ou pior do que a outra, mas que existem várias abordagens e vários astrólogos que trazem possibilidades e linhas diferentes de pensamento. O Alan Oken vem dessa linha da astrologia esotérica que começa lá com o seu xará Alan Lee, no começo do século XX, que trouxe a astrologia esotérica, que depois foi desenvolvida pela Alice Bailey, que não era astróloga, e depois dela vários astrólogos vieram, não tantos assim, mas alguns astrólogos vieram então decifrar e produzir uma literatura daquilo que é chamado astrologia esotérica. A profundidade e a organização dos temas que o Alan Oken organizou nesse livro, Astrologia Centrada na Alma, evidenciam todo um esforço pessoal dele, enquanto um ser na busca, nessa autodescoberta, nesse autoconhecimento e nessa busca por uma interiorização, que é a busca do próprio eu, e que ele chamou então de astrologia da alma, mostrando as ferramentas no mapa astrológico para que a gente faça então esse processo de busca da alma. O Alan Oken, ele foi uma pessoa fantástica, maravilhosa. Você pode ver alguns vídeos e entrevistas com ele. Tem também o website dele, Alan Oken. Se você pesquisar Alan Oken, você vai encontrar uma série de vídeos e o site dele com tudo que ele produziu, todos os seus artigos. E você vai achar também uma grande variedade de livros que ele publicou de astrologia. Esse livro, Astrologia Centrada na Alma, é de 1990. O Alan Oken, ele foi fruto do tempo dele, não é? Ele nasceu em 1944, então lá nos anos 60 ele estava no auge, né, do começo da vida adulta dele e viveu aquela revolução aquariana dos anos 60, participando ativamente de todos os temas de vanguarda daquela geração. Ele morava em Nova York nessa época. Mas o que ele fez, no entanto, foi tirar o melhor proveito de todos os temas que estavam ali na crista da onda do aquário, e foi exatamente o conhecimento esotérico, essa busca do eu interior que ele privilegiou e que ele foi atrás. Então, ele pegou a pérola maior do movimento da era de Aquário, ou seja, o conhecimento esotérico. Aquele conhecimento que por milênios só podia ser acessado por iniciados nas tradições ocultas que eram fechadas e que a partir do século XIX, então, tornou-se acessível àqueles que estavam prontos para receber esse conhecimento oculto, ou também chamado sabedoria das idades.
O Alan, ele passou por aquela crise existencial que leva as pessoas a questionarem o mundo à sua volta. Lembrando que essa crise foi de toda uma geração, impulsionada pela grande conjunção de Urano e Plutão nos anos de 1960, que buscava, dentre outras coisas, a liberdade, a profundidade, o autoconhecimento, a libertação sexual e libertação também dos tabus sociais da época. Tudo isso e mais um sistema nacional, no caso norte-americano, de recrutamento que matou vários jovens, né, muitos deles acreditando na necessidade realmente da guerra, enquanto outros que já estavam nessa conexão mais aquariana, na verdade, eram obrigados a ter que participar, né, dos horrores da guerra, principalmente a Guerra do Vietnã, que passou a ser televisionada e que por isso mesmo se tornou um estopim para muitas revoltas estudantis, muitas revoltas sociais, enfim, muitas mudanças e convulsões, não só na sociedade norte-americana, mas também na Europa e em muitos lugares no mundo, porque essa conjunção de Urano e Plutão, ela mexeu muito, ela trouxe uma grande onda de aquário, mudando os valores de toda uma geração. O Alan, ele nasceu em 1944, morreu em 2022 de Covid e viveu no auge de todas as contestações dos sistemas vigentes da sua época. E ao buscar as respostas para todas as questões da sua geração, ele encontrou a pérola da astrologia. Ao mergulhar mais fundo nesse oceano do ocultismo, ele encontrou a astrologia esotérica de Alice Bailey e do mestre Djwhal Khul e a sabedoria das idades. O conhecimento da sabedoria das idades ou da filosofia esotérica, ela foi introduzida no Ocidente publicamente pela Helena Petrovna Blavatsky, com a sua obra magistral A Doutrina Secreta, sob a orientação dos mestres de sabedoria. Ela foi a cofundadora da Sociedade Teosófica e a sua enorme produção literária esotérica influenciou todo o pensamento, a arte e a ciência do século XX, abrindo novas visões de mundo, fomentando, dentre outras coisas, o humanismo e o pensamento holístico. Da teosofia desdobram-se outras escolas do pensamento esotérico, mas as raízes plantadas por Helena Blavatsky continuam firmes e se revelam oportunamente para os buscadores sinceros das tradições ocultas. O fato do conhecimento estar disponível não significa que todos possam acessar. Esse é o grande mistério dos conhecimentos ocultos. Embora ele esteja revelado ali em palavras e em vários livros, o conhecimento esotérico só chega para quem está realmente pronto para ele. E o Alan Oken estava pronto para a sabedoria das idades. E com isso veio o esforço pessoal de recolhimento interno. Então, já formado em letras, com especialização inclusive em língua portuguesa, ele passou a estudar astrologia e se recolheu por 2 anos para escrever o seu primeiro livro sobre astrologia e fazer também mapas astrológicos. Posteriormente, junto com um sócio em Nova York, ele criou o primeiro sistema computadorizado de mapas astrológicos do mundo, com algumas impressões da personalidade, posicionamento dos planetas e tal. Então, ele estava aí nesses primórdios, então, do casamento da astrologia com a tecnologia, que também é uma marca da era de Aquário. Então, com a base da sua astrologia centrada na alma, o Alan, ele passou a servir e a compartilhar a sua sabedoria adquirida. Ele foi diretor da Wisdom School, que é a escola de sabedoria em Santa Fé, no New Mexico, lá nos Estados Unidos. Foi cofundador do Australian Institute for the Development of Consciousness, que é o Instituto Australiano para o Desenvolvimento da Consciência, e ele foi diretor de estudos esotéricos no Kiron Center
em Lisboa. No entanto, o mais importante para ele era ser membro do novo grupo de servidores do mundo e um estudante ao longo da vida do trabalho e dos ensinamentos do mestre tibetano Djwhal Khul e do legado da sabedoria antiga, cuja trajetória está contida na ampla bibliografia do seu livro, que ele cuidadosamente organizou, classificando as tendências e as escolas do pensamento filosófico esotérico na bibliografia. Em outras ocasiões, eu já falei que a astrologia esotérica da Alice Bailey representa a continuidade dos trabalhos do Alan Lee, quem inicialmente criou a astrologia esotérica, tendo por fundamentos básicos a teosofia. O Alan Lee, ele era teosofista. E ele introduziu algumas leis universais da sabedoria das idades na astrologia, como, por exemplo, o karma, a evolução individual relacionada à idade das almas, e ele também, no seu Astrologia Esotérica, que foi o livro pioneiro desse ramo da astrologia, ele menciona a importância dos 7 raios. Pouco ele sabia a respeito, mas já reconhecia a necessidade do desenvolvimento da relação dos 7 raios com a astrologia. E quem fez isso, na verdade, foi a Alice Bailey. Os 7 raios estavam contidos já nos conhecimentos que a Blavatsky produzia na sua literatura. Ela falava da natureza setenária do universo, dos 7 corpos do ser humano, as 7 cores, os 7 rishis, os 7 Elohim em frente ao trono, enfim, as várias místicas e os vários significados ocultos em torno do número 7 e associados aos 7 raios. Mas quem desenvolve a psicologia esotérica dos 7 raios é a Alice Bailey, e ela fez isso em vários volumes. Nesses volumes estão incluídos 2 volumes de astrologia esotérica, que tornam-se então chaves para a compreensão das qualidades energéticas dos signos e dos planetas astrológicos. A Alice Bailey, por sua vez, ela não era astróloga, e os seus estudos, na minha humilde compreensão, são bastante complexos, né? Eles passaram a ser sistematizados na medida em que eles foram sendo aplicados por astrólogos nas suas práticas astrológicas. E eu venho pesquisando esses autores já há algum tempo e encontrando algumas dificuldades de acesso, principalmente a bibliografias, como, por exemplo, no caso do Dr. Douglas Baker, com quem eu primeiramente estudei mais a fundo a astrologia esotérica com um dos seus discípulos, né, um dos seus alunos, aprendendo na prática a astrologia esotérica e os princípios dessa ciência. O Alan Oken, ele foi um desses astrólogos que desenvolveu a astrologia esotérica. Como eu já disse antes, ele não foi o único. Tá? No entanto, a repercussão mundial da sua obra influenciou vários autores que desenvolveram então a astrologia da alma, a astrologia kármica e tantas outras abordagens de astrologias vivenciais cujo foco diz respeito ao propósito da alma relacionado ao ascendente. E a primeira pergunta que vai fazer é exatamente essa: qual é o propósito da sua alma nessa encarnação? Veja que já traz aí a dimensão da encarnação e da reencarnação, que foram conceitos introduzidos pelo Alan Lee lá no começo do século e que foi rapidamente absorvido pelas astrologias em todo o mundo, astrologia psicológica, astrologia esotérica, da alma, kármica, enfim, todas elas. Essa primeira questão, como eu estava falando, né, qual é o propósito da sua vida nessa encarnação? E aí o mapa astrológico como sendo aquele que vai conduzir a responder essa questão e mostrar os obstáculos e as dificuldades da alma nesse mundo, da alma realmente viver o seu potencial, aquilo que ela veio
fazer nesse mundo, ou seja, o seu propósito maior, não é? Eu lembro que a astrologia é uma ciência muito antiga, é uma ciência anciã, e ela está no mundo muito antes do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Eu observo ainda que, pela sua natureza subjetiva, a abrangência do seu conteúdo é relativa ao desdobramento da consciência de quem a pratica. O livro Astrologia Centrada na Alma, ele tem 429 páginas, não tem tradução para o português ainda, mas está disponível para compra no Brasil. E ele possui 3 partes. Na primeira, o autor justifica a necessidade dessa astrologia na era de Aquário. Tá? Ele traz os seus conceitos e os seus fundamentos básicos e contextualiza essa época de mudanças e transformações que a gente está vivendo, que é essa transição da era de Peixes para a era de Aquário. Ele apresenta ainda as leis universais da sabedoria das idades e todos os princípios que compõem essa filosofia, que são fundamentais, que são a base da astrologia esotérica. Na segunda parte, ele vai construindo a astrologia centrada na alma, tijolo por tijolo, como ele diz, começando pelos 7 raios e pelas 3 cruzes, as cruzes mutável, fixa e cardinal, que são responsáveis pela virada de uma vida voltada para a personalidade, para uma vida voltada para o propósito da alma. Então, as cruzes representam os movimentos da vida e são responsáveis exatamente por essa grande virada, quando a gente passa a viver mais de acordo com a nossa alma. Ele também nos dá uma visão inicial dos chakras, na medida em que eles se relacionam aos 7 raios e também aos 7 planetas sagrados. Então ele vai fazendo essas conexões ocultas entre o macrocosmo e o microcosmo, ou seja, aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo, os indivíduos e o universo. Ele vai fazendo, vai construindo de uma forma muito didática essa relação e essas pontes. Inclusive, ele trabalha muito bem o conceito do Rainbow Bridge, que é a ponte do arco-íris, que é exatamente essa conexão que a gente faz, que a gente vai construindo na vida com a nossa alma, com os nossos corpos mais sutis. E ele ainda nos presenteia nesse livro com a receita de bolo da interpretação astrológica, que os estudantes e os astrólogos adoram, não é? Porque ele vai posicionando os planetas nos signos e nas casas e ainda faz um paralelo mostrando como é a interpretação convencional e como é a interpretação esotérica. E na terceira parte, então, ele vai apresentar uma interpretação, ele vai dar o exemplo de uma interpretação do mapa astrológico, como na prática você integra todos esses conhecimentos na interpretação. E ainda deixa alguns mantras para quem se interessar, compartilhando assim a sua prática vivencial de astrólogo esotérico. Então é isso, a partir dos próximos vídeos a gente vai entrar mais especificamente nos capítulos e por hoje foi aqui uma introdução. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Namastê!